Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Lady Elfa, o canal mais sunshine desse YouTube. Apesar de que, né, eu sempre falo e volto pro terror, porque hoje eu vim fazer uma resenha do filme do Jovem Nerd, do Dave e do Ian, que é A Própria Carne, né, gente? Estreou bem ali no final de outubro. Eu fui ontem assistir o filme e vim trazer a minha percepção, né? Como uma pessoa que já assistiu vários filmes, várias séries, então não sou especialista em cinema e nada disso, né, em audiovisual, eu sou formada em marketing, mas eu vim falar do filme como minha opinião pessoal assistindo, o que eu senti, o que eu achei, que pontos que eu achei muito legais, que pontos que eu não achei tão legais. E sim, gente, eu vou fazer uma crítica a algumas coisas. Poderia passar pano, porque gosto muito do canal do Jovem Nerd, acompanha há mais de 10 anos. Poderia, mas eu não quero. Não quero passar pano, quero fazer uma crítica bem sincera aqui nesse vídeo. Posso estar completamente errada sobre coisas que eu vou falar aqui, vocês podem discordar aí nos comentários, falarem a sua visão, talvez eu tenha uma visão meio leiga, né, sobre algumas coisas, mas aí vocês comentam e deixam aqui no comentário, né, uma resposta sobre tudo que eu vou falar aqui, gente. Por quê? O que eu falei do pano, né, gente? Eu já mandei e-mail, já leram meu e-mail no Jovem Nerd, eu acompanho eles há muito tempo, já participei da CXP de um evento, né, que eles estavam promovendo desencaixe lá do Sr. K, participei também. Então, tô realmente muito nesse universo do Jovem Nerd, acompanho demais eles, é o criador de conteúdo que eu acompanho há mais tempo. Então, pra prestigiar eles, eu fiz questão de assistir o filme deles. E por que eu falo que eu fiz questão, gente? Porque na minha cidade não tem shopping, não tem cinema. Eu tive que ir pra outra cidade assistir o filme muito tarde, né? Porque a gente trabalha o dia inteiro. Então eu fui à noite assistir o filme, voltamos depois da meia-noite, então tava chovendo, então o suquinho do caos, e era muito longe, então a gente foi muito longe pra assistir esse filme, então eu acho que eu tenho direito também a fazer um pouco de crítica aqui ao filme pelo perrengue que a gente teve pra chegar até o cinema, porque, né, gente, cinema não tem em toda a cidade e tal, né, isso não é uma crítica ao Jovem Nerd de forma alguma, é realmente que, né, nosso país não tem tanta infraestrutura pra tantas cidades terem esse tipo de cultura, porque cinema também é uma forma de cultura, né? Por mim, né, teria teatro, teria cinema, aqui teria várias coisas, mas a gente sabe que não é a realidade do Brasil hoje, então a gente pode passar alguns perrengues pra chegar até os locais. Mas eu fui assistir e, sem mais enrolações, é hora de eu falar o que eu achei da Própria Carne. Hoje vai estrear o primeiro episódio de Será que eu vou ser fã ou hater? Né? Vocês vão saber o veredito no final desse vídeo. Então fica comigo até o final. Vai ter uma parte só de spoilers, eu vou deixar tudo marcado aqui embaixo, então não se preocupe, você pode pular se você não assistiu o filme ainda, assista. E o final a minha conclusão, beleza, gente? Então vamos nessa. Gente, então vamos começar pela parte boa, tá? O que eu gostei nesse filme, tá? Ainda sem spoiler, spoiler lá mais pra frente. Gente, eu achei muito bonita a fotografia do filme, quando eles tiravam um close, davam um close geral na cena. Nossa, eu achava muito lindo a paisagem, quando tinha uma cena, cara, eu falo, se você parasse o filme e tirasse um print, dava pra virar um wallpaper, porque era muito bonito a fotografia do filme. Não sei quem fez, mas tá de parabéns, tá? Ficou muito legal, sério. Algumas cenas, alguns ângulos. A forma como eles também colocaram, não sei se o nome certo é filtro, que eles colocam no filme, né? Falando aqui, né? Mas ficou tipo assim, um tom meio cinza, meio nublado. Tô parecendo que agora do Enem. Mas ficou um cinza assim, então deu um ar diferente. Eu acho que o clima nessa parte da edição, a edição mandou muito bem do clima e a mensagem que o filme queria passar. E acho que eles foram bem assertivos nessa parte, tá? Segundo, figurino, gente, e a maquiagem muito boa, muito bem executado. Gente, o pessoal da maquiagem tá de parabéns. Dente podre, ferida, ai, suor, né? Tudo tipo assim, o que os personagens vão passando ao longo do filme retrataram muito bem. A equipe de maquiagem, cara, você fica imerso, assim, você entende a história, você percebe pelo jeito que eles estão ficando, como eles estão ficando e tal, né? Tipo assim, tá correndo, tem muito suor, ai, tem isso, a roupa suja e tal. Acho que tiveram
um cuidado nessa parte muito incrível. Pra mim são coisas que eu percebo muito, eu acompanho toda vez que tem Oscar, eu fico acompanhando quem tá ganhando, porque é uma coisa que faz muita diferença no filme, são essas duas coisas. Então o pessoal também tá de parabéns nessa parte. Também gostei de partes, né, da edição que me lembraram filmes clássicos de terror. Eu vi isso em Pearl também, né, que eu já assisti. De focar e desfocar a câmera em alguns momentos. Eu gostei disso, tá? Acho que alguns ângulos, como eu falei, os ângulos ficaram muito legal. Algumas partes que eles gravaram sobre a imersão do filme, né? Tô falando de parte muito técnica, mas que eu acho importante também falar. Tem plots que eu achei legal, tá? Achei interessante. Teve cenas que eu gostei bastante, achei legal. Falei, tá acontecendo alguma coisa aqui, né? Fiquei bem assim, gostei. E aqui eu tenho que deixar um destaque especial, gente, pro Percy, que, nossa, ele atuou muito bem. Ele faz um senhor carrasco e tem uma voz muito marcante, não tem como, cara. Ele é muito marcante, a voz do Percy. E também o personagem do Gustavo, que é interpretado pelo Jorge Guerreiro. Pra mim foi o meu personagem favorito, porque ele tem uma jornada diferente, ele tem uma história. Então acho que os principais eventos do filme focam bastante ali no Gustavo. Eu gostei muito da atuação do ator como Gustavo. Eu consegui sentir todo momento o que ele tava transmitindo, pra onde ele tava indo, quando ele tava voltando. Cara, eu acho que ele mandou muito bem, sabe, né? Ainda não estamos na zona de spoiler, mas posso falar depois sobre isso. Então, eu achei esses dois destaques muito incríveis, assim, de atuação e de personagem, de desenvolvimento de personagem também. Vou deixar bem claro que agora que eu vou falar dos pontos negativos, eu não vou citar coisas que eu acho que não são cabíveis nesse tipo de filme ou no orçamento que o filme tinha, que, né, eles explicaram, eu acompanhei todo o andamento, produção pelo canal do Jovem Nerd, como tava correndo, né, do filme, então eu sei que eles tiveram um orçamento limitado, que eles tiveram cenas que podia gravar só um take, então entendo tudo isso, então não vou falar dessas partes, porque acho que não cabe, seria até injusto falar dessas partes, então de efeitos especiais e coisas assim, eu não vou falar nesse vídeo aqui, porque eu acho que não seria justo, realmente. Mas vamos falar de coisas que eu acho justo, eu achei negativo e eu acho justo falar aqui, né? Então, algumas cenas me incomodaram, porque eu achei elas lentas demais. Não sei, na zona de spoiler, daqui a pouco eu vou falar, né? Que eu acho que elas deveriam ter sido mais rápidas, ou editadas pra ficar mais rápidas, porque pareceu muito, assim, resolvível. Tinha várias cenas que eu achei, assim, que, cara, isso parece muito fácil de resolver. Sabe, tipo assim, por que que esse personagem não tem essa atitude? Parecia meio óbvio, não sei. Parece que, sim, os personagens não tinham a reação normal de se ter naquela situação X. Tá? Eu não sei se vocês me entenderam. Mas quando toda ação tem uma reação. Então eu acho que a reação não parecia muito provável. Parecia uma reação meio fora da curva. Não sei. Me causou estranheza algumas reações nesse filme, tá? Então seria isso que eu queria destacar. Outra coisa que me incomodou, que eu acho que é um ponto negativo, foi partes do enredo. Principalmente, uma parte que eu vou falar daqui a pouco no spoiler, que eu acho que o enredo tem algumas partes que ele vai indo pra algum lugar e depois não vai pra lugar nenhum. E eu vou dar um exemplo do que eu senti também. São coisas que eu senti. Eu senti na minha percepção, né? Vocês podem ter tido uma percepção completamente diferente. Aí vocês comentam aqui. Mas foi o que eu senti. Que o enredo tava um pouco confuso em algumas partes. Algumas partes eu fiquei confusa, assim. Ou eu tive quebra de reação. Eu tava num clima e de repente eu tive uma quebra. Assim, abrupta pra outro clima. Mas não foi de choque nem de nada e tal. Mas eu achei bem estranho algumas partes do enredo que eu fiquei confusa. E assim, né, eu acho que tem coisinhas ali que poderiam ter sido melhores amarradas. Eu acho que tem desenvolvimento de personagem podia ser um pouquinho mais aprofundado. Eu acho que alguns personagens ficaram muito rasos ali, né. Até porque foi um filme de agora não lembro quantas horas, né, não é 2 horas. Mas acho que não deu tempo de desenvolver esses personagens e tal. Mas eu acho que eu pouparia tempo em algumas cenas pra colocar mais em outras. Seria minha decisão, né? Se eu trabalhasse com isso. Mas era isso que me incomodou. Mas nada... Ai. Cara, eu sei que eles não vão ver esse vídeo, mas eles vão me matar. Mas assim, nada me incomodou mais. Juro pra você, nada me incomodou mais do que um erro de continuidade que eu peguei no filme.
Por que que eu fui perceber isso? Eu percebi um erro de continuidade. Eu não vou falar que cena que é, porque eu vou deixar cada um adivinhando, né? Que cena que é essa. Mas é uma cena que tem na casa. E pra quem não sabe o que é erro de continuidade, é tipo assim, eu tô gravando esse take aqui. Eu tô aqui, segurando esse negócio, falando esse take, blá 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 blá, corta o take. Eu já tô assim. Claro que não foi um erro desse tipo, né? Tão óbvio igual eu simulei aqui, mas erro de continuidade quando você grava os takes e se você não fizer, tipo assim, do jeito que eu tô arrumada, tudo igual na próxima cena, você vai ter uma mudança. E o pior de tudo é se alguém perceber. E eu percebi um erro de continuidade no filme. Por que que eu não vou passar pano por isso aqui? Porque isso aqui não tem a ver com orçamento e tal. Mas que eu acho que o pessoal já tinha gravado e foi perceber lá na frente que tinha acontecido isso e eles acharam melhor deixar. E, gente, tudo bem. São decisões que você tem que tomar. Tanto vários diretores, vários produtores têm que tomar decisões assim, que é, gente, tá errado, mas a gente vai ter que manter desse jeito porque a gente tem que entregar o filme e tudo bem. Eu acho que provavelmente deve ter sido isso que aconteceu. Porque eu fiquei com aquilo na minha cabeça, gente. Nossa, eu devo ser. Nossa, eu sei que eu tô sendo bem chata nessa crítica, mas aquilo ficou na minha cabeça o tempo todo, aquele erro de continuidade. Então, assim. Porque ele me tirou da imersão. Eu tava no filme imergida e aquilo tirou eu da imersão. Isso me irritou um pouquinho. Então, assim, as partes que a gente tava bem tenso também. Outra coisa. As partes que a gente tá bem tenso também. Eu tive uma quebra de expectativa também, que mudou o clima do nada da cena e foi pra outra, e eu achei muito estranho. Como eu falei, né, eu vou bater muito no enredo. Então, o enredo e erro de continuidade, pra mim, foram os piores erros, assim, que aconteceu no filme, tá? Então, foi essas partes de não ter amarrado um pouquinho mais o enredo pra ele ficar mais fechadinho, sabe? E também, que isso aí agora, né, não sei, pode ser uma crítica, pode não ser, né? Também depende. Mas eu senti que o final foi bem previsível. Não sei se vocês acharam que o final foi previsível. E foi tão previsível que eu falei assim, antes do final do filme, eu falei, nossa, tá me lembrando do filme. Tanto que eu nem achei o nome do filme, eu fui procurar depois. Um filme que acontece isso. E aconteceu exatamente a mesma coisa que... Não igualzinho, né? Mas o mesmo contexto. Aconteceu do filme que eu tinha assistido, aconteceu nesse filme. Eu falei, meu Deus, eu já tinha adivinhado o final do que ia acontecer. Mas, cara, tem uma proposta boa. Só que é uma pena. Eu vi o vídeo do Gaveta, né? O Gaveta não quis fazer crítica, basicamente. E tá certo ele, né? Também não é obrigado a nada, como ele mesmo falou no canal dele. Não sou obrigado a fazer tudo que eu não quero. Mas eu senti falta de fantasia. Foi muito pro real. E devia ter ido um pouco mais pra fantasia. Devia ter explorado. Gente, meu filme de terror, que na verdade é mais suspense, favorito é Midsommar. Então, é um filme de seita. Um filme que parece que vai pra loucura, mas não é loucura. E assim, em Midsommar tem um equilíbrio entre isso, sabe? Eu acho que faltou isso. Eu senti muita coisa real no filme. O que já é assustador, é terror psicológico, né? É pior ainda do que o terror sobrenatural. Mas eu senti que como o filme tava com duas propostas, que era o sobrenatural e também o real, tinha que ter mais equilíbrio entre os dois. Eu acho que foi muito pro real e faltou fantasia, né? O Gaveta falou disso no filme dele. Eu concordo. Senti falta dessa fantasia. Eu acho que teve cenas lá com os cadeados, né? Isso tá no trailer, tá, gente? Não é spoiler ainda. Que tinha alguma coisa misteriosa, o que era aquilo e tal, e meio que não se aprofundou muito nisso também. Me incomodou essa parte. Né, gente? Mas a gente tá aqui pra fazer uma resenha, pra ser chato mesmo, tá? Então, seria basicamente isso. Gente, agora vamos aqui pros spoilers, né? As minhas cenas favoritas, né? Então, olha aqui, ó, presta atenção, eu tô deixando spoiler aqui em algum canto, essa tela tá escrito spoiler. Se você não assistiu o filme, você assista. Aqui na cidade onde eu fui assistir, não tá mais disponível o filme, tá? Mas eu acredito que em São Paulo vai ficar um pouco mais de tempo em cartaz, porque tem mais salas, tá? Aqui já acabou, infelizmente, tá? Porque eu realmente ia incentivar todo mundo aí a assistir o filme e eu fui no último dia, né? Tive que fazer aqui um grande movimento pra eu conseguir ir. Vão assistir o filme se vocês podem, tá? De verdade. Mas
né? Se você quer ver o spoiler igual, então fica aqui, porque agora eu vou falar de coisas que aconteceram no filme e são spoilers, deixando bem claro. Uma parte que eu gostei das cenas foi quando ele bota a mão na barriga da garota e tem todas aquelas mega estrias. Cara, aquilo ali foi uma sacada genial, né? Porque a garota engravidava e perdia o bebê e o velho não deixava ela ficar com o bebê. Acho que também essa parte aqui não se aprofundou muito, né? Vou voltar lá a criticar o enredo. Sim, mas eu achei foda essa cena. Eu gostei dessa cena. Gostei da cena também que o Anselmo volta. Pra mim foi um plot bom. Foi bom, eu gostei, né? Apesar que eu tinha assistido o trailer, eu tinha esquecido, né? Que o trailer entregava esse plot. Até esqueci, mas eu achei legal o Anselmo voltar também. Então, gostei que teve cenas que eles não mostraram, que eles deixaram um mistério, mas deixaram você ouvir, porque ouvir às vezes é mais agoniante do que ver. Então, essas partes foram muito legais. Por exemplo, quando o velho tá cortando a perna do Gustavo, por exemplo. Cara, aquela cena dá muita agonia, muita agonia. Então o filme tem muito gore, tem muita violência. Quem é sensível... Agora assistindo o filme eu entendi, porque teve gente que passou mal e saiu e tal. Eu já assisti... esse não é um gênero de filme que eu assisto com frequência, que tem gore e violência. Mas eu já assisti... O pior filme que eu assisti de gore e violência foi Substância. Foi realmente um filme que me deixou muito desconfortável. Não de passar mal, mas me deixou muito desconfortável. Mas Substância tem muito gore e muita nojeira. Então, assim, né? Mas esse filme não me deu essa sensação horrível. Deu agonia em alguns pontos, né? Por causa da tortura. Tem várias cenas de feridas e marcas e cortes de mutilação. Por isso que deve ter sido mais 18, né? Por causa da mutilação e violência. Então, pra quem não tá acostumado, realmente vai ficar muito mal com o filme, né? Com essa parte, assim, quem tem gatilho e tal, com essa parte. Então não é um filme que todo mundo vai conseguir assistir. Também por causa dessas partes, assim. O filme tinha um mistério, eu acho que eu sustentaria esse mistério mais também, né? No final do filme aqui, vamos pra grande zona do spoiler. Eu vou contar o final do filme, tá, gente? No final do filme, eu achei legal, tá? Que o Anselmo vai atender os guardas na porta, assim. E ai, já tô me perdendo. Aí o Gustavo sobe. Ele dá um tiro, porque ele não confia no Anselmo. Completamente correto. Ele mata o guarda. Fica uma cena de slash muito antiga, né? Ele me traz essa vibe de filme clássico antigo, que eu acho maneiro. Eu acho que é o trunfo, assim, do filme, é passar essa vibe. Então, assim... E daí, corta a cena e acaba... Né, e eles ignoram o que o velho fala sobre a maldição, não sei o que, no mistério. E aí que falta aquela parte de explorar a fantasia, né? Nossa, falei daí várias vezes. Que falta explorar a fantasia, porque no final a cabana, ela desaba, né? Que eles fizeram com efeitos especiais. E sai um monstro dela. E foi isso que eu já tinha previsto. Eu tinha falado exatamente de um filme que acontece isso, só que agora eu não lembro do nome do filme. Se vocês saberem o nome do filme, coloquei, porque eu procurei do Google, não achei. Que é uma menina que ela tem vários sonhos e coisas, e ouve coisas num hotel, e aí depois ela vai pro porão, e no porão sai um monstro horroroso dentro de um buraco, assim. E me lembrou muito esse filme, sabe? Eu falei assim, eu tava pensando, tem um mistério, tem alguma coisa que vai entrar. Eu pensei, ou vai entrar igual a névoa do nevoeiro, ou aqueles ventinhos maluco, ou vai ser uma criatura. Isso que eu tava pensando, né? Falei assim, será que vai... Eu falei desse filme do bicho horroroso que vem, e vem um bicho horroroso no final. Mas também acho que foi um final legal. Não foi um final com grande plot, que nem eu falei, já existia esse final pra outros filmes, bem parecido. Mas é um final ok, legal, interessante, né? Não aceito muito o Gustavo tá com a perna amputada andando pra lá e pra cá, né? Eu achei meio estranho também. Cara, se alguém amputasse minha perna, eu ia ficar na cama o resto da vida. Eu não ia levantar não, eu ia ter força, né? Eu acho que não, mas talvez com a adrenalina, com a loucura ali, ele pode ter ido. Mas as cenas do Gustavo realmente são muito agonizantes. Muito agonizantes. Por isso que eu acho que eu me simpatizei mais com o personagem dele, porque ele tem um tempo de tela importante e ele sabe aproveitar bem esse tempo de tela. Mas seria basicamente isso, gente. Divaguei bastante. Eu tô falando tudo isso porque depois eu esqueço tudo que eu tenho pra dizer. Mas é importante. Gente, mas eu vou ficando por aqui. Nossa, quase caí.
gente, eu vou ficando por aqui. Essa é a minha resenha, tá? Tem pontos positivos, tem pontos negativos. Gente, nunca vai ter um filme, nada que eu assista que eu vou dizer, nossa, isso é 100% perfeito. Não existe, né? Inclusive as coisas que eu faço também, eu me critico horrores as coisas que eu faço. Porque a gente sempre tá em busca da perfeição. E não existe perfeição. Mas afinal de contas, vamos dar o meu veredito. Será que eu vou ser fã ou eu vou ser hater de A Própria Carne? Nani? Gente, eu vou ser fã. Ai, passei pano pra algumas coisas. Mas eu vou usar o discurso do Gaveta aqui. A gente tem que valorizar produções nacionais. Sim, gente, a gente tem que usar produções nacionais, valorizar produções nacionais. Mas isso não quer dizer que a gente tem que abrir mão do nosso senso crítico, né? Isso não é, pelo amor de Deus, isso não é uma crítica ao Gaveta, tá? Eu só citei ele porque ele falou isso, mas isso não tem nada a ver com o Gaveta. Tá deixando bem claro isso, tá? Então, a gente tem que ter senso crítico. Então, assim, é um filme nacional? Beleza, vamos apoiar filme nacional. Não tô falando só da Própria Carne. Eu assisti Caramelo, eu assisti esse ano no cinema O Alto da Compadecida, né? Só que também vamos apoiar pessoas que estão tentando entrar nesse meio. Gente, eu conheço muita gente que se formou em cinema, faz teatro. E, cara, as pessoas não têm oportunidade, sabe? O Brasil, cultura, principalmente cinema, é pouquíssimo investido. Então, o que o Alexandre Ottoni e o Dave fez foi um filme do próprio dinheiro deles, cara. Então, assim, eles foram atrás, eles tentaram. Então, valorizo super isso, valorizo todo o esforço da equipe, do diretor, né? De todo mundo que tava por trás desse projeto, que eu sei que não era pouca gente. Eu sei todo o perrengue que vocês passaram, eu tô acompanhando a produção do filme, então a gente valoriza muito isso, de verdade, o que vocês estão fazendo, porque é mais importante que mais pessoas tentem entrar nesse meio e continuar criando filmes nacionais, gente. A gente pode, tipo assim, eu não posso mais gostar de filme americano. Não, nada a ver. Isso não tem nada a ver. Você pode gostar do que você quiser, mas também honre teu país, goste de coisas que são feitas no seu país, né? As pessoas aqui têm que ter a mesma chance, entende? Pra ir pro cinema e tal. Então, vamos sim assistir. Não assista no pirata. Né? Filmes nacionais, não, nada nacional, não faça isso, tá? Aí nesse caso eu sou contra a pirataria. Outras coisas daí outros mil, né? Mas aí nesse caso eu fiz questão de ir lá no cinema, fiz questão de ir lá assistir porque eu sou fã, mas também porque a gente tem que honrar o cinema nacional também, gente. E é um gênero diferente, é um assunto diferente. Então a gente tem que promover isso, principalmente no Brasil. A gente não é só país do futebol, de jeito nenhum. Não é. Tem que parar com essa crença, essa vira-latice que o Brasil não tem nada legal, que não tem nada bom. Tem sim, tem muita coisa boa. Só que se não tem investimento, não tem oportunidade, é difícil. E a gente tem que começar a olhar por esse lado. É isso, gente. Espero que tenham gostado do meu vídeo, tá? Se você tem algum comentário, fala, não, você não entendeu tudo errado. Comenta aí, gente. A gente vive aqui num país livre, então comenta, não concordo com você, concordo com você, não sei o que lá. Deixe seu comentário, né? Dê o like, compartilhe esse vídeo, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito, quero trazer mais resenhas, tá? Mas como vocês podem ver aqui, eu sou muito fã de série, né? Principalmente de série e ser drama, então esse aqui não é exatamente o tipo de conteúdo que eu trago, mas eu assisto muita série, muito filme. Eu sou totalmente eclética, gente, eu assisto de tudo. O que eu gosto, eu assisto, né? Que eu acho interessante, eu assisto. Então não tem essa coisa assim, tipo, só assisto dorama. Não sei só dorama, assisto várias coisas. Mas é o que eu curto. Então se inscreva aqui no meu canal pra você acompanhar outras coisas que eu vou fazendo por aqui. E também, né, se não quero falar sobre o que você falou no vídeo, mas eu quero sugestões para próximos vídeos. Comenta também, meu filho, tá bom? Ajude aqui os pequenos criadores de conteúdo agora que eu tô voltando com esse canal. E ele é tão pequenininho. Ai, essa dancinha. Ai, gente, nossa, é só ir pro Lady Eva que eu delírio, né? Eu viro uma maluca. Mas enfim, é isso, gente. Um grande beijo. Fui!